gente, boa noite. Boa noite. Vou gravar aqui para depois eu me ver. Meu celular aqui, porque a gente vai corrigindo, né? A fala, que nós vamos nos dirigindo às pessoas sempre de uma forma mais educada toda vez, né? Por conta de que as pessoas estão muito sensibilizadas no campo mental e emocional, né? As pessoas estão brigando por qualquer motivo, chorando por qualquer motivo e arranjando atritos por qualquer motivo. Por que que isso está acontecendo? Por conta de que o nosso planeta está sofrendo alterações na sua estrutura. Isso não é novo, está na Gênese, estudem a Gênese, são chegados os tempos, é onde nós vamos ter explicações de por que que deu o terremoto de 7,6 no Japão ontem, todo mundo viu. Há uma ameaça de tsunami lá, inclusive, né? O que nos chama para orar por eles. Porque o cristão não apenas vem na casa, ele também ora pelas pessoas. E o Japão é logo ali, para o espírita. Para as pessoas que ainda estão dormindo na ilusão, o que eu tenho que ver com o povo que mora lá do outro lado? Então é com eles essa história. Mas conosco é diferente. Nós oramos pelas pessoas que pedem preces. E eles precisam muita. Assim como nossos familiares consanguíneos precisam. Assim como nós mesmos precisamos. Assim como os trabalhadores da casa necessitam orações. Assim como os desencarnados necessitam de muita oração. Por que foi que Jesus veio até nós? Houve um motivo? Forte ou fraco? Se não fosse preciso, ele não viria. Sendo ele o Cristo divino, ele levantaria uma mão e diria: basta. E o planeta estaria já. Mas ele não fez isso. Ele veio dentro da carne até nós. Depois de um período de 1000 anos, mais ou menos, que é aquelas línguas andantes informantes nos disseram, que levou o tempo para que o corpo perispiritual, energético, físico do Senhor pudesse ser preparado para receber esse sol incandescente de energia, caber dentro de um corpo com moléculas de carbono para segurar dentro de uma estrutura física esse sol de radiância que nós não fazemos a menor das menores ideias da altíssima potência vibracional que é um Cristo de Deus. Estamos muito longe de compreender isso. E mesmo depois da desencarnação, ainda custará para que possamos entender quem é o Cristo de verdade. Mas ele veio. E o importante é isso. Que ele chegou a nós com um objetivo: nos ensinar a amar. Então, no livro Boa Nova, que é bastante conhecido, nas primeiras pregações, eu vou ter que dar um teminha de casa para vocês. Leiam este livro, mas não lê todo ele.
lê só o capítulo que nós vamos ler hoje. Façam esse favor. Cheguem em casa e releiam o primeiro capítulo lá. Aliás, é o 3, número 3. As primeiras pregações. Aquele diálogo que o Cristo terá com o sacerdote Hanan, ao que nós já falamos aqui outras vezes, desse diálogo. Eu tenho falado desse diálogo em todas as casas onde eu estou indo, já faz 3 anos. Eu sempre repito esse diálogo, que é de uma beleza que nunca se viu na terra. A conversa que Jesus teve com o sacerdote Hanan. Então Jesus estava sentado nas imediações de Jerusalém, pela primeira vez, sentado ali sobre umas pedras, e tinha um grupo de sacerdotes que estavam ali conversando, imagina-se o quê, né? Eles notaram a presença do mestre, e era estranho aquela presença, mas Jesus tinha um porte físico de um fidalgo. Ele era alto, a sua figura física chamava a atenção aonde ele ia. E aquilo chamou a atenção dos sacerdotes. Aí eles se dispersaram, cada um foi para um canto lá, mas teve um sacerdote chamado Hanan que foi até Jesus. E chegou diante dele e perguntou: Galileu, o que tu fazes na cidade? Como é que ele sabia que Jesus era Galileu? Por causa da divisão do cabelo no meio e da barba. Porque os galileus tinham esse hábito, os nazarenos. Então, as pessoas se conheciam pela forma de se vestir e pela forma, enfim, né? Aí Jesus disse: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? O sacerdote perguntou. O que tu pensas que venha a ser isso, reino de Deus? Então, o sacerdote já fez essa pergunta para Jesus, cheio de ironia, né? Por quê? Porque a sombra da ignorância e da maldade, ela só sabe agir assim, pela ironia, pela gozação. Então ele sentiu ali que Jesus era aquele porte luminoso e começou, né? Então ele... E Jesus respondeu para ele: esse reino é a obra divina no coração do homem. Obra divina nas tuas mãos? Como quem quer dizer assim, ó, isso cabe a mim fazer, eu que sou o sacerdote. Não na tua mão, um forasteiro que ninguém conhece. Como é que tu ousas levantar a obra divina no coração do homem? Quem tu pensas que tu é? Nessa vibração irônica que o sacerdote se dirigiu a Jesus. E aí ele continuou, né? Com que tu contas para levar adiante essa empresa que tu pretende dessa obra divina? Por acaso tu conheces algum grande príncipe que vai te fornecer recursos e o pessoal adequado para realizar essa obra divina? Aí Jesus deu a seguinte resposta para o sacerdote: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Jesus respondeu isso para o sacerdote: meus companheiros
os que vão me ajudar nessa obra divina, nesse serviço luminoso de levantar a obra divina no coração do homem, os meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Jesus não disse para o sacerdote: meus companheiros vão chegar de toda a Galileia. Ele disse de todos os lugares. Todos os lugares é o planeta inteiro. Fora da Galileia, fora de Roma, no outro continente, no Ocidente, incluindo aqui o Brasil, que ainda nem existia, mas que viria a existir depois. Ora, sendo Jesus o Cristo de Deus, sabia muito bem do futuro, que ele teria que retornar com o Consolador prometido, que é a doutrina espírita rediviva, cristianismo redivivo, e que o Brasil seria incluído aí. Por isso ele disse de todos os lugares. Apesar de que nós sabemos que Jesus estava se referindo àquele local, né, também de forma mais circunscrita, mas todos os lugares, hoje, pelo entendimento espírita que nós temos de raciocinar com a fé clarificada, nós entendemos assim. O que significa todos os lugares? Se alguém entrar aqui naquela porta e dizer assim: vamos ocupar todos os lugares deste prédio, o que se entende por isso? Que nenhum cômodo ficará vazio. Então Jesus disse: os meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Inclui-se aí o Brasil. Claro que naquele tempo, como eu já disse, não haveria o Brasil, mas o Senhor pensava no futuro, de um solo sagrado que ainda viria a ser descoberto. Que solo é esse? A pátria brasileira. O nosso Brasil, amado. O que tem dentro do Brasil? Estados. Qual é o nosso estado? Santa Catarina. O que tem dentro dela? Florianópolis, sua capital. O que tem dentro de Florianópolis? A Praia dos Ingleses. O que tem dentro da Praia dos Ingleses? A Casa Medianeiros de Jesus. E dentro da Casa Medianeiros tem o quê? Meus companheiros vão chegar de todos os lugares, de dentro do Medianeiros de Jesus, da Casa do Caminho, do Secal de Canasvieiras, da FEB, Federação Espírita Brasileira, em Brasília, da FEC, Federação Espírita Catarinense, de todas as federativas do país, de todas as casas espíritas do país. Somos os companheiros de Jesus. Por isso ele disse: de todos os lugares. O sacerdote Hanan, ouvindo aquilo, perguntou de novo para Jesus: sim, teus companheiros vão chegar de todos os lugares. Entendi. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Olha o que o sacerdote disse. Chamou os companheiros de tolos e de ignorantes. É claro, um sacerdote que serve à sombra trevosa só responderia isso, né? Certamente que esse vai representar o material da tua edificação, ele disse para Jesus. Entretanto,
Aí ele fez outra pergunta para Jesus. Tu já viste, Nazareno, uma estátua perfeita ser modelada com fragmentos de lama? O sacerdote comparou esse reino de Deus com uma estátua de mármore perfeita. Por quê? Porque era a tradição deles lá naquele tempo, os sacerdotes decorarem o templo com essas estátuas de mármore, né? O templo de Jerusalém, todo mundo sabe que era aquela, né? Aquela coisa suntuosa, né? Colunas altíssimas, estátuas de mármore. Então eram obras primorosas feitas por artesãos, né? Então ele perguntou para Jesus, comparando o reino de Deus com uma estátua de mármore perfeita. Mas ele quis saber de Jesus como é que pode alguém construir uma estátua de mármore perfeita com fragmentos de lama. Quem eram os fragmentos de lama? Os companheiros que Jesus tinha se referido. O sacerdote chamou então nós de fragmentos de lama. Né? Os trabalhadores do medianeiro de Jesus, ele chamou de fragmentos de lama o sacerdote. E todo o servidor do espiritismo ele chamou. E todo o cristão, o católico, o evangélico, o umbandista, o do sétimo dia, porque o servidor companheiro do Cristo não escolhe rótulo para servir. Se ele está de coração unido ao Cristo, ele é o companheiro do Cristo, de todos os lugares. Jesus respondeu para ele: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. O que é cinzel? Uma ferramenta mais ou menos desse tamanho. Tem uma pazinha na ponta. Serve para esculpir. O escultor, o artista, usa o cinzel para esculpir a estátua perfeita. Jesus estava dizendo que os seus companheiros iriam usar como mármore mais puro o próprio sentimento do coração. Esse é o mármore mais puro. E o cinzel que o servidor do Cristo da casa espírita vai usar é o da boa vontade. E não há cinzel superior a esse, ao da boa vontade. Nós estamos tendo boa vontade? Ou ela está na gaveta guardada? Esta é a pergunta. Impressionado com a resposta que Jesus deu, o sacerdote ainda fez algumas outras perguntas para tentar desestruturar o Cristo de Deus. Por que o sacerdote tomou essa postura? Porque ele percebeu que o Cristo era o foco da luz. Era o foco da luz. E que representava para ele, o sacerdote, uma ameaça. Jesus representava uma ameaça para o domínio das sombras e das trevas que estava sobre o povo. Jesus adentrou Jerusalém falando de amor. Jesus foi até o governo romano falando de amor. E isso causou um
terremoto de 10 graus. Não só de 5 ou 6. Um tremor no governo que dominava as massas debaixo do medo e do receio. E é por isso que há milênios nós estamos debaixo desse domínio sombrio. Mas que agora, nos tempos novos, que a Gênese de Allan Kardec anunciou em 1868, estamos nos acordando para realidades novas. É a fé de raciocínio, aquela que muitos de nós têm levado 20 anos para entender, e que só agora realmente ela está despertando do coma desse sono aonde nós estávamos. Outros de nós já despertaram há mais tempo. Mas nós não podemos ser aqueles que ainda dormem. Então agora, o que Jesus traz para nós já não é mais um convite. É uma convocação ao trabalho. O trabalho renovador. O trabalho do perdão dentro de casa. Ser autêntico na casa espírita e dentro do lar. Tirar as máscaras de disfarce. Porque não adianta mantê-las. Elas vão cair de qualquer jeito. Nós estamos vendo corruptos, infinitas, sem contagem, sendo presos pela Polícia Federal. Não estão vendo aí? O que é isso que está acontecendo com o planeta? De onde está saindo tanta corrupção? Da Gênese de Allan Kardec, que já em 1866, 67, 1868 já falava disso. Repetindo o Cristo de Deus, que já há 2026 anos atrás disse: é necessário que venham os escândalos. A corrupção sendo aberta. Esses são os escândalos. Mas ai daqueles por quem os escândalos venham. É preciso que eles cumpram pena, para que a alma deles, por amor à lei divina, aprenda a lição. É preciso ser detidos para que não voltem a cometer os mesmos crimes. Assim como nós agora estamos detidos dentro do corpo físico. Para que não venhamos a repetir os deslizes do passado. Porque agora nós precisamos de outra palavra. Ora, vamos visitar a penitenciária. Lá nós temos 300 irmãos cumprindo pena. Aí a gente para conversar com um deles e pergunta para ele: tu estás há quanto tempo aqui? Eu estou aqui há 17 anos. Como é que estás te sentindo agora? Regenerado. Ele te responde. O que quer dizer regenerado? Quer dizer que eu estou pronto para voltar a morar na sociedade. Olha que lindo. Que bom. Eu estou feliz. E eu já tenho emprego certo quando eu sair daqui a 2 anos. Olha que felicidade. Regenerou-se? Ele disse que sim. Pronto.
Aí a gente sai da visita, tá lá na calçada, o benfeitor chega e diz para mim assim: Jorge, tu ainda é o detento de ti mesmo. Tu tá preso dentro do corpo e não te regenerou ainda. Tu ainda és o presidiário de ti mesmo. Regenera-te, Jorge. Aí eu digo para o meu anjo guardião: sim, a regeneração está chegando agora aí com a transição planetária. E ele diz: não é disso que eu estou falando. Tu nem sabes se tu vai ficar aqui. E se tu for lá para aquele planeta primitivo para começar tudo de novo? Daí eu digo para ele: não me fala isso. Aí ele disse: meu filho, eu preciso te lembrar que é preciso esforço para regenerar-se. Então eu digo para ele: é muito difícil? E ele vai dizer: não. Não é tão difícil. Basta exercer o perdão. Basta ser mais tolerante. Basta perdoar. Basta pedir perdão. Basta reconciliar. Basta ser mais amigo. Basta ser mais paciente. Basta emprestar os ouvidos a quem precisa te ouvir. Basta uma transformação íntima necessária. Então não dá tanto trabalho assim. Mãos à obra, meu filho. Trabalho. É preciso trabalho. Porque é só o trabalho que vai nos conduzir à regeneração. Acredito que todos queremos viver no mundo de regeneração. E a transição planetária que está se avizinhando, ela não é os terremotos do Japão, nem o tsunami que pode chegar ou não, com a graça das nossas preces não vai chegar, nem os vulcões, mas é o foco naquilo que deve ser focado a atenção, naquilo que está sendo dito, e não permitir que a nossa mente se disperse facilmente, porque isso é o que nos mete em encrenca. Não sermos dispersivos por conta de que eu estou em casa, por exemplo, conversando algo importante. Estou na rua, na fila da padaria, conversando algo importante com alguém. A pessoa me procurou, começou a contar os problemas e eu disperso a minha mente rapidamente com o toque do celular. Eu estou sendo indelicado com a pessoa que está falando comigo. A pessoa está falando comigo e eu não estou respeitando o que ela está dizendo. Eu interrompo ela, eu olho para os outros lados para dar atenção para quem está passando lá do outro lado da rua. O meu celular apita e eu vou ver o que ele quer e deixo a pessoa falando. Isso tudo nós precisamos ir modificando, porque isso não é nada mais do que a sombra tentando nos desviar da atenção de sermos cristãos. É preciso um autodomínio maior neste campo mental e emocional. E isso nós podemos fazer de forma muito serena. Basta vontade firme. Só de fazer isso, nós estaremos sendo um elemento muito melhor nas mãos do Cristo de Deus. Ninguém precisa tornar-se trabalhador da casa espírita. Estudar é excelente. O convite foi feito. Porque se eu estou com um problema, eu venho à casa espírita para receber um passe. A casa espírita não vai resolver o meu problema. Eu estava com um problema e fui lá no Medianeiros de Jesus. Eles resolveram o meu problema. Não, nunca aconteceu isso. Não. Então como é que eu saí melhor? Tu mesmo te curaste. Olha o que o mestre dizia quando alguém se curava.
A tua fé te curou. Jesus nunca disse, eu te curei. Ele sempre colocava para a pessoa a própria responsabilidade dos seus atos. E hoje, a doutrina espírita, que é o Cristo divino, não há diferença alguma entre a doutrina espírita e o Senhor. A essência do coração do Cristo é o Espiritismo. Seguir a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, é andar de mãos dadas com Jesus. Nós temos um poder mental dentro de nós de autocura. Autocura. Mental, emocional, psíquica, perispiritual e física. Física. Eu andava sentindo uns tremores dentro de mim, no corpo. Isso estava me impedindo de ir até a casa espírita, presencialmente, coordenar um grupo que eu tenho lá. Então, eu conversei com o meu anjo guardião e perguntei para ele: por que isso está acontecendo com o meu corpo? O que o senhor pretende? Eu fiz essa pergunta para o meu anjo guardião. O que o senhor está pretendendo? Que eu não vá mais na casa espírita? Eu acho que não é isso que o senhor quer, não. Eu acredito que o senhor quer que eu vá. Mas então me diga, de que forma que o senhor quer que eu vá? Capengueando? Porque se eu sucumbir na saúde física, eu vou dar trabalho para as pessoas e não vou poder mais coordenar um grupo que tem lá. A casa espírita me deu um grupo para que eu coordenasse pelo facilitador, que chama, né? Se eu não tenho saúde física, como é que ficam os meus meninos e as minhas meninas? Então eu estou conversando com o senhor, e tudo isso eu estava dizendo para o meu anjo guardião, hein? Então eu estou conversando com o senhor porque eu quero que o senhor me diga qual é o plano da espiritualidade em relação a mim. Eu não sei. O senhor sabe, mas eu não sei. Eu sou um ignorante. Mas vou lhe dizer uma coisa. O senhor é o meu anjo guardião. O senhor ou a senhora. Faça o seu trabalho, porque eu estou fazendo eu aqui. E quarta-feira eu estarei lá na casa, saudável e sem nada. Pronto, foi 10 minutos que levou. Chamei ele na chincha. Quarta-feira eu estava lá, feliz da vida, bem belo, bem faceiro. Parecia que eu tinha 17 anos, não tinha mais nada. Eu estava assim, nas nuvens. Cheguei em casa, orei e disse assim: muito obrigado, é assim que se faz. Então nós precisamos ser mais ousados em amar. É evidente que ninguém aqui será exigente caprichosamente para falar asneiras ao seu anjo guardião. Mas eu descobri uma coisa nessa conversa com ele. Descobri que eles mesmos, os espíritos superiores, querem isso de nós. Atitudes com mais ousadia no campo do amor. E não aquele: acho que hoje eu não vou ligar para o fulano dizendo que... Não é isso que o Cristo quer. Não é. Porque há 2026 anos atrás, o Cristo falou: não sejam mornos, porque se fordes mornos, eu vomitar-vos-ei de minha boca. O que é o morno?
Não é aquele que não é nem quente, nem frio. É aquele que fica assim, não sei se vou, se não vou. Tá chovendo, deixa eu ver, chuvisqueiro? Não sei se eu vou na casa. Como é que tá? Tá frio? Não sei se eu vou tirar o carro da garagem pra ir. Não sei. Tu fez aquele bolinho de cenoura? Não sei. Esse é o morno. Esse, Jesus vomita de sua boca. Não serve para trabalhar na equipe do Cristo. Eu não me refiro aqui aos trabalhadores da casa espírita somente. Eu me refiro a todo ser humano encarnado. Mesmo aquele que não trabalha em lugar nenhum, mas pratica a caridade no prédio onde ele mora. Dá bom dia de manhã no elevador para quem ele não conhece. Ajuda a trocar o pneu de alguém que precisa. Vai na padaria, dá bom dia. Ele está fazendo o evangelho. Não necessariamente que ele precise ser voluntário em algum lugar. Ele o será se o seu coração sentir que deve. Então, nós não precisamos nos tornar servidores da casa espírita, mas nós precisamos sim nos tornar servidores do Cristo. Mas nem sempre da casa espírita. Seja em que local for, seja em que rótulo religioso for. Lembrem-se da fila da padaria, mercado. A pessoa quer conversar, feche a boca e escute ela por 20 minutos. Passou 20 minutos, tu não falou nada, não olhou no celular, deu toda a atenção para a pessoa te abraça no final e diz assim para ti: muito obrigado, eu estou curado porque a senhora ficou me ouvindo. E estou lhe admirando que a senhora não falou nada e nem me interrompeu. Por isso eu estou curado. Aí cada um vai para casa feliz. Mas quem é que está mais feliz? Foi quem emprestou os ouvidos à caridade cristã. Então, quando Jesus disse para o sacerdote Hanan que os meus companheiros virão de todos os lugares, ele incluiu o Brasil do futuro. Santa Catarina, Florianópolis, Praia dos Ingleses, Medianeiros de Jesus. E dentro do Medianeiros, os seus servidores. É fácil servir ao Cristo? É. Vocês acabaram de comprovar isso me ouvindo até agora. Olha a paciência de vocês. Ninguém reclamou de nada. Até o próximo encontro. Obrigado. Quero te